Primeira história: o vulto na janela. Nossa primeira história nos leva a uma pequena cidade no interior do Paraná. Era uma noite fria e chuvosa, daquelas que fazem a gente querer se enrolar no cobertor e esquecer do mundo lá fora. Ana, uma jovem universitária, estava sozinha em casa, concentrada em seus estudos. Seus pais tinham viajado e a quietude da casa era interrompida apenas pelo som constante da chuva contra o vidro, um ritmo monótono que acentuava a sensação de isolamento. Ela havia preparado uma xícara de chá quente e se aconchegado em sua escrivaninha, rodeada por livros e anotações. A mente estava focada nos estudos, tentando absorver o máximo de informação possível para a prova da semana seguinte. Por volta das 2 da manhã, enquanto relia um capítulo denso sobre a história da arte, Ana teve uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. Era uma fisgada sutil na nuca, um arrepio que não combinava com a temperatura amena do quarto. Ela levantou a cabeça, olhando ao redor do cômodo, mas não viu nada fora do comum. A sombra das árvores do jardim dançava nas paredes devido à luz fraca do abajur, criando formas efêmeras que sua mente tentava decifrar. Deu de ombros, tentando afastar aquela sensação incômoda que teimava em persistir, e voltou para os livros, forçando a concentração nas palavras impressas. No entanto, a sensação persistiu, ficando cada vez mais forte, como um peso invisível sobre seus ombros, uma presença silenciosa que a incomodava profundamente. Inquieta, Ana se levantou e foi até a janela, espiando para a rua escura e molhada. As gotas de chuva escorriam pelo vidro, distorcendo a visão do mundo exterior. As luzes dos postes criavam halos brilhantes e sombras alongadas e dançantes nas árvores e nos arbustos do jardim, mas nada de suspeito à vista. Ela estava prestes a se afastar, convencida de que sua imaginação estava pregando peças, quando seus olhos capturaram algo que a fez paralisar instantaneamente. No jardim, parado sob a luz fraca e amarelada do poste, havia uma figura que não pertencia àquele cenário familiar. Era alta e esguia, com uma silhueta vagamente humanoide, mas desprovida de qualquer detalhe facial discernível. A cabeça parecia alongada e desproporcional ao corpo magro. Parecia envolta em uma espécie de manto escuro e esvoaçante que absorvia completamente a luz da rua, tornando-a quase uma sombra na escuridão. A figura estava completamente imóvel, como uma estátua bizarra plantada no meio do seu jardim, olhando diretamente para a janela de Ana, como se seus olhos invisíveis pudessem atravessar o vidro e enxergar sua alma. O medo gelou o sangue de Ana, paralisando seus músculos e roubando sua respiração. Ela recuou instintivamente, tropeçando em uma cadeira, o coração acelerado como um tambor frenético em seu peito. Tentou gritar por socorro, mas sua voz parecia ter sumido, presa em sua garganta seca pelo terror. Espiou novamente pela fresta da cortina, com os olhos arregalados e marejados, e a figura ainda estava lá, na mesma posição inquietante, como se soubesse que estava sendo observada, como se estivesse esperando por algo. Ana se trancou no quarto, trancando a porta e encostando a cômoda como uma barreira inútil contra aquela presença sinistra. Tremia de pavor, sentindo o suor frio escorrer pela testa enquanto sua mente buscava desesperadamente uma explicação lógica para o inexplicável. Pegou o celular com as mãos trêmulas e tentou ligar para os pais, buscando o conforto e a segurança de suas vozes familiares, mas a ligação não completava. Apenas um chiado irritante ecoava no aparelho. A energia da casa começou a oscilar de forma sinistra. As luzes piscavam de forma errática, criando um ambiente ainda mais opressor e aterrorizante. Pela fresta da porta, Ana ouviu um som baixo e zumbido que parecia vir de fora, um ruído sutil, mas constante, que vibrava no ar e em seus ossos, aumentando sua angústia.
Ela se encolheu na cama, puxando os cobertores sobre a cabeça, como se pudessem protegê-la daquela presença invisível e ameaçadora. Quando o sol começou a raiar, lançando seus primeiros raios pálidos pela janela, Ana criou coragem para sair do quarto, hesitante e cautelosa. Caminhou pela casa em silêncio, verificando cada cômodo, cada canto, em busca de qualquer sinal da figura. A figura não estava mais no jardim. Não havia pegadas na grama molhada, nenhuma evidência física de que algo tivesse estado ali naquela noite sombria. Mas a sensação visceral de ter sido observada por algo inexplicável naquela noite fria e chuvosa nunca mais a deixou, impregnando sua mente com uma dúvida persistente e um medo latente. Quem ou o que era aquele vulto na janela? O paciente do quarto, o que queria, 312, com ela, parado ali sob a luz fraca da rua, observando-a em silêncio? A vida de Ana mudou drasticamente após aquela noite. Ela passou a ter dificuldades para dormir, atormentada por pesadelos fragmentados e pela constante sensação de estar sendo vigiada. A confiança em sua própria casa se esvaiu, substituída por uma paranoia crescente. Ela evitava ficar sozinha e olhava constantemente para as janelas, especialmente à noite, buscando em vão qualquer sinal daquela figura sombria. A polícia local não encontrou nada de anormal e descartou o relato como fruto de sua imaginação. No entanto, para Ana, a experiência foi terrivelmente real, um encontro silencioso e aterrorizante com algo que desafiava sua compreensão da realidade. A pergunta que a assombrava era incessante: voltaria? E o que aconteceria se voltasse? Segunda história: o sinal no céu. Nossa segunda história nos leva ao céu vasto e estrelado do interior de Goiás. Um grupo de amigos, apaixonados por astronomia amadora, havia se reunido em um local afastado da cidade, conhecido pela pouca poluição luminosa, perfeito para observar as maravilhas do universo. Eles haviam planejado aquela noite com antecedência, carregando seus telescópios, mapas celestes e lanches, ansiosos para explorar as profundezas do cosmos. A paixão pelas estrelas os unia, e essas noites de observação eram momentos de pura admiração e aprendizado. A noite estava excepcionalmente clara, com uma atmosfera límpida que permitia uma visão privilegiada do céu noturno. A Via Láctea se estendia como um rio de estrelas cintilantes sobre suas cabeças, uma faixa luminosa que parecia infinita. Eles estavam maravilhados, apontando seus telescópios para nebulosas coloridas, galáxias espirais distantes e aglomerados estelares brilhantes, compartilhando seus conhecimentos e a beleza cósmica que se revelava diante de seus olhos. A sensação de pequenez diante da vastidão do universo era ao mesmo tempo humilhante e inspiradora. De repente, por volta da meia-noite, enquanto um deles ajustava a lente de seu telescópio, um fenômeno incomum chamou a atenção de todos. No horizonte surgiu uma luz intensa, muito mais brilhante do que qualquer estrela ou planeta que eles conheciam. A luz parecia emanar de sua própria fonte, pulsando com uma energia desconhecida. O brilho era tão forte que ofuscava as estrelas mais próximas. A luz se movia de forma constante e silenciosa, cortando o céu noturno em uma trajetória reta e firme, que não se assemelhava ao movimento errático de um avião ou à órbita previsível de um satélite. Curiosos e um pouco apreensivos diante daquele objeto luminoso incomum, eles rapidamente apontaram seus telescópios para o fenômeno celeste. O que viram, através das lentes de seus instrumentos, os deixou perplexos e com um nó na garganta. Era uma estrutura sólida,
com contornos definidos que não correspondiam a nada que eles já tivessem estudado ou visto. Sua forma era irregular, com partes que brilhavam intensamente em tons de azul e branco e outras que pareciam absorver a luz das estrelas ao redor, criando um contraste misterioso. Não havia asas, hélices, rastros de fumaça ou qualquer sinal de propulsão convencional que pudesse explicar seu movimento silencioso e constante. Enquanto observavam com crescente apreensão, o objeto parou completamente no céu, pairando em silêncio absoluto, como se estivesse ancorado em um ponto invisível. Uma sensação de opressão inexplicável tomou conta do grupo. O silêncio da noite parecia ter se intensificado, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração em expectativa. O ar parecia mais pesado e um calafrio percorreu a espinha de cada um deles. A beleza do céu estrelado ao redor parecia ter perdido seu encanto, substituída por uma atmosfera de mistério e potencial perigo. Após alguns minutos de tensão insuportável, durante os quais ninguém ousou proferir uma palavra, o objeto voltou a se mover, desta vez em uma velocidade surpreendente, acelerando instantaneamente e desaparecendo no horizonte em questão de segundos, o elevador como se tivesse sido engolido pela escuridão. Não deixou nenhum rastro sonoro, nenhum eco no silêncio da noite, nenhuma perturbação visível no céu estrelado que voltava à sua normalidade aparente. A sensação de irrealidade pairava no ar. Os amigos ficaram ali, em silêncio, processando em suas mentes o que tinham acabado de presenciar. O sinal no céu, a luz inexplicável, a forma incomum do objeto, a velocidade surpreendente, tudo desafiava suas explicações científicas e sua compreensão do universo. A forte impressão de terem sido observados por algo inteligente e desconhecido pairava sobre eles, deixando uma marca indelével em suas memórias. Que mensagem era aquela que as luzes pulsantes tentavam transmitir? E quem ou o que estava no controle daquela nave misteriosa que cruzou os céus de Goiás naquela noite? A experiência transformou a paixão dos amigos pela astronomia em algo mais sombrio e inquietante. Eles passaram a observar o céu com uma nova perspectiva, buscando em vão por sinais de um retorno, analisando cada luz distante com uma mistura de curiosidade e apreensão. Debates acalorados sobre o que tinham visto se tornaram frequentes, com teorias que variavam de fenômenos naturais desconhecidos a visitas de outras civilizações. A certeza de que não estavam sozinhos no universo se instalou em suas mentes, acompanhada de uma dose palpável de medo do desconhecido. A noite estrelada de Goiás nunca mais seria a mesma para eles. Terceira história: o encontro na estrada. Nossa terceira história nos leva a uma estrada deserta no interior de Minas Gerais, em uma noite escura e sem lua. Marcos, um caminhoneiro experiente com anos de estrada nas costas, estava em sua rota habitual, transportando uma carga de eletrônicos para outra cidade. Ele dirigia há horas, embalado pelo ronco constante do motor diesel de seu caminhão e pelas luzes amarelas e potentes dos faróis, cortando a densa escuridão da noite. A monotonia da longa viagem era quebrada apenas pelas músicas que tocavam no rádio e pelos seus próprios pensamentos. Por volta da meia-noite, enquanto passava por um trecho particularmente isolado da estrada, ladeado por densa vegetação e sem sinais de civilização por quilômetros, Marcos avistou algo estranho à frente. No meio da pista, bloqueando completamente sua passagem, havia uma luz forte e ofuscante, tão intensa que o impedia de discernir qualquer forma por trás dela. Ele reduziu a velocidade do caminhão instintivamente, confuso e um pouco irritado, com o que imaginou ser um carro parado de forma imprudente. A luz parecia pulsar levemente, tornando a situação ainda mais incômoda.
À medida que se aproximava lentamente, com o coração começando a acelerar, Marcos percebeu que a luz não vinha de um veículo convencional. Não havia faróis, lanternas traseiras ou a silhueta familiar de um carro ou caminhão. Era uma luz intensa e homogênea, de uma cor branco-azulada vibrante, que parecia emanar do próprio ar, como se um portal luminoso tivesse se aberto no meio da estrada. Ao parar o caminhão a alguns metros daquela estranha manifestação luminosa, ele finalmente conseguiu distinguir uma forma sólida por trás da luz ofuscante. Era uma estrutura baixa e larga, com contornos arredondados e suaves, que parecia pairar a poucos centímetros do asfalto, sem tocar o chão. Sua superfície era lisa e metálica, refletindo a luz dos seus próprios faróis de forma distorcida. Luzes coloridas, em tons de vermelho, verde e amarelo, piscavam em sua superfície em sequências irregulares, criando um efeito hipnótico e perturbador. A nave não emitia nenhum som audível, apenas um leve zumbido de baixa frequência que Marcos sentia vibrar no peito. Um calafrio gelado percorreu sua espinha, e a certeza de estar diante de algo completamente inexplicável o invadiu. De repente, sem nenhum aviso prévio, uma porta ou rampa retangular se abriu silenciosamente na lateral da estrutura, revelando um interior escuro e cheio de luzes piscantes. Duas figuras pequenas e magras emergiram da abertura, movendo-se de forma lenta e hesitante em direção ao caminhão. Elas pareciam usar roupas justas e brilhantes, de uma cor prateada que refletia a luz da noite. Suas cabeças eram grandes e desproporcionais em relação aos seus corpos esguios, e seus braços e pernas eram longos e finos. O medo tomou conta de Marcos, paralisando seus músculos e secando sua boca. Ele travou as portas do caminhão instintivamente, agarrando firmemente o volante, tentando manter a calma e encontrar uma explicação lógica para aquela visão aterradora. As figuras se aproximaram lentamente do caminhão, observando o veículo, com grandes olhos escuros e brilhantes que pareciam não ter pupilas. Marcos sentiu um formigamento estranho em seu corpo, uma sensação de leve pressão e calor, como se estivesse sendo escaneado por algum tipo de energia invisível. Após alguns momentos de tensão paralisante, que pareceram uma eternidade para Marcos, as figuras pararam a poucos metros do caminhão, observando-o em silêncio. Então, sem trocar nenhuma palavra ou gesto aparente, elas se viraram e retornaram para a estrutura luminosa. A porta se fechou silenciosamente, e a luz intensa se intensificou por um breve instante, fazendo o caminhão tremer levemente. Então, em um instante, tudo desapareceu. A luz sumiu, a estrutura não estava mais lá, e a estrada estava novamente escura e vazia, como se nada tivesse acontecido. Marcos ficou ali, incrédulo e atordoado, tentando processar em sua mente o que havia acabado de testemunhar. Ele respirou fundo algumas vezes, tentando acalmar o coração que ainda batia descompassadamente. Ligou o motor do caminhão e acelerou, querendo se afastar o mais rápido possível daquele trecho isolado da estrada, daquele encontro inexplicável que desafiava todas as suas crenças. Aquele encontro na estrada deserta o deixou com uma certeza perturbadora. Nem tudo o que vemos pode ser explicado pelas leis da nossa realidade, e o universo guarda segredos muito mais estranhos do que imaginamos. O que eram aquelas figuras? E por que bloquearam seu caminho naquela noite escura e solitária? Quarta história: o campo de silêncio. Nossa quarta história nos leva a uma vasta plantação de milho no interior de São Paulo. O agricultor Antônio era um homem acostumado à tranquilidade do campo, aos ritmos lentos da natureza e ao silêncio profundo das noites estreladas. Sua vida era regida pelo nascer e pelo pôr do sol, pelas estações do ano e pelo ciclo da plantação.
Ele conhecia cada som da noite, o coachar dos sapos, o canto dos grilos, o uivo distante de algum cachorro. Mas uma noite, esse silêncio familiar foi quebrado de uma forma inexplicável e perturbadora. Por volta das 3 da madrugada, Antônio acordou repentinamente com uma sensação inexplicável de inquietude, um pressentimento sombrio que o tirou do sono profundo. Seus cães, 2 pastores alemães fiéis, que geralmente latiam fervorosamente a qualquer ruído estranho que perturbasse a paz da fazenda, estavam estranhamente quietos, encolhidos em seus cantos, como se estivessem com medo de algo invisível e ameaçador. Intrigado e com um mau pressentimento crescendo em seu peito, ele se levantou da cama e foi até a janela do quarto, olhando para a vasta plantação de milho que se estendia em ondas verdes sob a luz pálida da lua cheia. A luz prateada da lua cheia iluminava o campo de milho, criando um cenário misterioso e silencioso. As longas fileiras de plantas balançavam levemente com a brisa suave da noite, projetando sombras alongadas e fantasmagóricas no solo. Mas não eram as sombras dançantes que chamavam a atenção de Antônio. No meio da plantação, a uma distância considerável da casa, ele distinguiu uma área circular peculiar, onde as plantas de milho estavam completamente achatadas, como se algo pesado e circular tivesse pousado ali, exercendo uma pressão uniforme sobre a vegetação. O contraste entre a área achatada e o restante do campo era nítido e perturbador. Intrigado pela estranheza daquela formação e com um crescente sentimento de apreensão, Antônio pegou sua velha lanterna a querosene, calçou as botas e saiu de casa, caminhando lentamente em direção à área afetada na plantação de milho. O silêncio da noite parecia ainda mais intenso enquanto ele se aproximava do círculo achatado. À medida que se aproximava, percebeu que o círculo era quase perfeito, com bordas bem definidas e uma simetria que parecia artificial. As plantas de milho dentro do círculo estavam dobradas na base, mas não quebradas, como se tivessem sido delicadamente pressionadas por uma força uniforme e controlada. Ao entrar no centro do círculo, Antônio sentiu um formigamento estranho percorrer suas mãos e um zumbido baixo e sutil em seus ouvidos, uma vibração quase inaudível que parecia emanar do próprio solo. O ar dentro do círculo parecia mais denso e pesado, e um silêncio opressor pairava sobre o local, abafando todos os sons da natureza ao redor. Não se ouvia o canto dos grilos, o coachar dos sapos ou o farfalhar das folhas com a brisa da noite. Era um silêncio absoluto e perturbador, como se a própria vida tivesse sido suspensa dentro daquele perímetro. Uma sensação de estar sendo observado, embora não visse nada, o deixou desconfortável. Enquanto examinava cuidadosamente o solo da área achatada, Antônio encontrou pequenas marcas estranhas, impressões superficiais na terra que não se assemelhavam a pegadas de animais, conhecidos ou de pessoas. E então, quase escondida entre as hastes de milho dobradas, ele viu algo ainda mais bizarro e inexplicável. Presa em uma das hastes de milho, ligeiramente acima do solo, havia uma pequena peça metálica, lisa e brilhante, com um formato geométrico desconhecido, algo que ele nunca tinha visto antes. Antônio pegou a peça com cuidado, sentindo um frio intenso emanar dela, mesmo com a temperatura amena da noite. Ela não parecia feita de nenhum metal que ele conhecia. Sua superfície era perfeitamente lisa e refletia a luz da lanterna de forma incomum. Assustado com a estranheza daquele objeto e com a atmosfera opressora do campo de silêncio, ele guardou a peça misteriosa no bolso de sua camisa e voltou, correndo para casa, sem olhar para trás, com o coração batendo forte no peito. Na manhã seguinte, a luz do sol revelou a extensão do fenômeno. O círculo perfeito na plantação ainda estava lá,
um testemunho silencioso e inegável de um evento inexplicável ocorrido durante a noite. Antônio mostrou a peça metálica para sua família e para alguns vizinhos, mas ninguém soube identificar o que era ou de onde poderia ter vindo. A polícia local, ao investigar o caso, não encontrou nenhuma explicação lógica para o círculo na plantação e descartou a hipótese de vandalismo. No entanto, para Antônio, o campo de silêncio e a estranha peça metálica se tornaram um lembrete constante de que algo extraordinário e aterrorizante havia acontecido em sua pacata plantação de milho naquela noite de lua cheia. Um mistério que ele levaria para o túmulo. Que força desconhecida achatou as plantas daquela forma precisa? E de onde veio aquela misteriosa peça metálica que parecia não ser deste mundo? A vida na fazenda nunca mais foi a mesma para Antônio. Ele passou a observar o campo de milho com apreensão, especialmente durante as noites de lua cheia. O silêncio da noite, que antes era reconfortante, agora o deixava inquieto, sempre à espera de algo inexplicável. A pequena peça metálica permaneceu guardada em uma caixa. Um objeto estranho e frio que o lembrava constantemente do encontro silencioso e perturbador no meio de sua plantação. Ele nunca soube a verdade sobre o que aconteceu naquela noite, mas a certeza de que algo extraordinário havia visitado seu campo o assombrou pelo resto de seus dias, transformando a tranquilidade do campo em um lugar de mistério e medo. Quinta história, o chamado na escuridão. Nossa quinta e última história nos leva a uma área isolada e densa de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. Um grupo de 5 amigos, ávidos por aventura e amantes da natureza selvagem, estava realizando uma trilha noturna por uma parte da floresta conhecida por sua beleza e isolamento. Eles haviam se preparado com cuidado, levando lanternas potentes, mapas detalhados, suprimentos e a expectativa de uma experiência emocionante e memorável sob o manto estrelado da floresta. A ideia de se conectar com a natureza em sua forma mais pura durante a calada da noite os enchia de entusiasmo e um certo grau de adrenalina. No meio da trilha, após algumas horas de caminhada por entre árvores centenárias e a escuridão, da mata intensificada pela ausência da lua, em um ponto mais afastado da entrada e particularmente denso em vegetação, eles começaram a ouvir um som estranho e incomum. Era uma espécie de zumbido agudo e intermitente, uma frequência vibrante que parecia emanar do alto das copas das árvores, quase inaudível a princípio, mas que gradualmente se tornava mais perceptível e perturbador. Inicialmente, tentaram encontrar uma explicação lógica, cogitando a possibilidade de ser algum inseto desconhecido ou o ruído distante de algum equipamento, mas o som persistia, ficando cada vez mais alto e penetrante, causando uma sensação de desconforto crescente no grupo. De repente, o zumbido agudo cessou abruptamente e foi substituído por algo ainda mais bizarro e assustador: uma voz. No entanto, não era uma voz humana como eles conheciam, mas algo gutural e metálico, com uma ressonância estranha que parecia vibrar no ar. A voz pronunciava sílabas desconexas e sem sentido aparente, em um ritmo constante e monótono, como uma transmissão codificada em uma língua alienígena. A voz parecia não ter uma direção específica, como se viesse de todas as direções ao mesmo tempo, ecoando entre as árvores e causando uma profunda sensação de desorientação e pavor no grupo de amigos. O medo começou a se instalar de forma palpável, substituindo a atmosfera inicial de aventura e diversão por uma angústia crescente. O pânico começou a se manifestar quando as luzes de suas lanternas, que antes eram suas únicas aliadas contra
A escuridão da floresta começaram a oscilar e falhar de forma inexplicável, como se uma força invisível estivesse interferindo com a eletricidade, drenando a energia das baterias de maneira anormal. Um dos amigos, Lucas, outro nome fictício, apontou sua lanterna trêmula para o alto, em direção de onde o som parecia vir, e soltou um grito de surpresa e terror. Pairando silenciosamente sobre as copas das árvores escuras, eles avistaram luzes. Eram luzes pequenas e brilhantes, de cores variadas como azul, verde e branco, que se moviam de forma errática e silenciosa entre os galhos, como vagalumes de proporções anormais. As luzes pareciam se aproximar lentamente do grupo, e a voz gutural se tornou mais alta e clara, embora ainda completamente incompreensível para os ouvidos humanos. Um dos amigos, chamado Pedro, começou a se comportar de forma estranha. Seus olhos estavam vidrados e ele parecia hipnotizado pelas luzes que se moviam entre as árvores. Ele começou a caminhar lentamente em direção à mata densa, como se estivesse sendo chamado por algo invisível. Seus companheiros, percebendo o estado de transe em que Pedro parecia estar, agarraram seus braços com força, tentando trazê-lo de volta à realidade e impedir que ele se perdesse na escuridão. Dominados pelo medo e pela urgência de escapar daquela situação bizarra e aterrorizante, eles decidiram recuar imediatamente, correndo desordenadamente pela trilha escura, tropeçando em raízes e galhos caídos, desesperados para sair daquele lugar amaldiçoado o mais rápido possível. A voz estranha e as luzes misteriosas os seguiram por um tempo, movendo-se silenciosamente entre as árvores, até que, misteriosamente e de forma tão abrupta quanto surgiram, desapareceram na escuridão da noite, deixando apenas o som da respiração ofegante dos amigos e o silêncio da floresta. Ao chegarem de volta à civilização, exaustos, assustados e completamente desorientados, os amigos tentaram encontrar uma explicação lógica e racional para o que tinham vivenciado naquela noite, sombria no coração da Mata Atlântica. No entanto, a voz inexplicável que ecoava na escuridão e as luzes misteriosas que dançavam entre as árvores permaneceram como um enigma perturbador e aterrorizante, um chamado na escuridão que desafiava qualquer explicação científica ou racional. O que ou quem estava tentando se comunicar com eles naquela noite isolada? E por que um dos amigos sentiu aquela estranha e irresistível compulsão de seguir as luzes para o coração da escuridão da floresta? A memória daquela noite assombraria seus sonhos para sempre.